Boa noite a todos e a todas. Eu sou Felipe Koleski, sou cirurgião bariátrico em Santa Catarina e nós estamos aqui no 9º Bari Live de 2021 e no 289 Bari Live desde o início desse programa pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que é um dos mais frequentes abordados pelos pacientes no consultório. E o tema é o seguinte: como manter ou ganhar a massa muscular com exercício e dieta? Nós temos convidadas de renome nacional para fazer parte dessa discussão nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a doutora Ana Carolina Fernandes, que é cirurgia bariátrica no Distrito Federal. Boa noite, Ana. Boa noite, doutor Felipe. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse assunto tão importante, né? E tão atual, né? Todos os assuntos são atuais, mas na pandemia esse assunto realmente é muito importante. A nossa segunda convidada é a doutora Ariane Longo, que é nutricionista em São Paulo, tem uma vasta experiência em cirurgia bariátrica, trabalhando em equipes com volume muito grande de cirurgia, tem uma ampla experiência com cirurgia bariátrica. Boa noite, Ariane. Boa noite, doutor Felipe. Eu agradeço muito à sociedade pelo convite, espero poder contribuir aí com as dúvidas dos pacientes, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. E a nossa terceira convidada é a doutora Cristina Aquino, que já participei com elas em outros Bari Lives. Ela é profissional da educação física, educadora física, profissional da educação física, e vai nos auxiliar a orientar os pacientes em qual a melhor atividade física, o que buscar, o que procurar e o que ele tem que fazer no pós-operatório para ganhar massa muscular. Lembrando que a nossa transmissão é interativa ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, e todos vocês podem enviar perguntas que serão respondidas de acordo com a pertinência do tema. E se você ganhou peso ou recuperou peso durante essa pandemia, a gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, que acaba trazendo inúmeras consequências do organismo, principalmente uma inflamação crônica, facilitando que a pessoa tenha as formas mais graves de Covid-19, mas a gente tem que lembrar que a obesidade ela tem tratamento. E a obesidade deve ser tratada de forma correta por profissionais qualificados para esse fim. Todos os internautas podem mandar pergunta. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Ana Carolina. Aqueles pacientes, Ana, que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica e eles estão fazendo atividade física, você recomenda que eles mantenham a atividade física, que eles façam alguma atividade física especial? Qual a sua recomendação no pré-operatório da cirurgia bariátrica para aqueles pacientes que já fazem atividade física de rotina? Boa noite, pessoal, novamente. Então, para os pacientes que já fazem atividade física, a recomendação é sempre continuar a atividade física, né? Quando o paciente vai operar, naquele momento que ele vai operar, ele vai parar a atividade física, ele vai se internar, ele vai ser submetido à cirurgia, e aí o retorno é que pode ser um pouco diferente, mas jamais parar a atividade física. Se o paciente já tem o hábito de fazer atividade física, o paciente deve continuar a fazer atividade física. É diferente de um paciente que chega para a gente numa primeira consulta, está parado há anos e tenta começar a atividade física sem uma orientação de um especialista, sem passar pelo cardiologista, sem fazer exames prévios, porque aquele paciente que não estava fazendo atividade física antes da cirurgia, ele começa, de repente, essa atividade, ele pode até passar mal durante a atividade física e ter algum problema. Então, para quem já faz atividade física de rotina, continue a atividade física de rotina. O ideal é que isso não se mude repentinamente no pré-operatório imediato, né? Eu faço musculação, de repente vou fazer uma outra atividade completamente diferente, aí eu acho que não é recomendado, né? A doutora Cristina pode falar mais para a gente um pouquinho sobre isso, mas essa é a minha opinião. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Cristina, que é uma pergunta extremamente interessante, Cristina. Eu gostaria que você nos explicasse a diferença entre exercício e atividade física. A todos. É uma ótima pergunta, doutor, porque realmente confunde as pessoas. A gente se refere de uma maneira geral à atividade física, e realmente a atividade física é qualquer movimento que a gente faz que tem um gasto calórico.
qualquer. Você está lavando louça, você que está caminhando, sentando, levantando. Inclusive, algumas das atividades de academia são atividades físicas, dança, yoga, por exemplo, não pode ser considerada exercício físico. Exercício, ele tem uma meta, ele tem um objetivo definido, ele é sistemático e você tem que fazer repetições, né? É um programa de treinamento, por exemplo, para ganhar massa muscular, para ganhar condicionamento cardiorrespiratório, para emagrecer. Então, isso é exercício físico. Perfeito. Agora eu vou mudar um pouquinho o tema e vou perguntar para a Ariane, o paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, qual a quantidade de proteína que ele deve ingerir por dia para que ele tenha um ganho de massa muscular? E que tipo de proteína você recomenda, que você orienta, Ariane? Sim, a gente aí no início, né, do pós-operatório, a gente vai ter uma limitação da capacidade gástrica do paciente. Então, nos primeiros 3 meses, a gente procura atingir, mas às vezes não consegue atingir o mínimo indicado pelos guidelines americanos, europeus, que é 60 gramas para as mulheres e 80 gramas de proteína mínimo para os homens. Esse é o mínimo que a gente tem, né, para separado aí por gênero, mas conforme o paciente evolui na dieta, no tempo de cirurgia e na atividade física, a gente tenta otimizar esse volume, né? Então, basicamente, aí a gente começa a calcular por quilo de peso ideal e não só por esse mínimo, mais ou menos 1 grama, 1,2 gramas por quilo de peso ideal. Isso é um cálculo que a gente faz em consultório para individualizar bem e obter o resultado adequado para esse paciente. Os estudos mostram, né, que 25% mais ou menos do peso eliminado nos primeiros 2, 3 meses é provindo de massa magra, né, é vindo de massa muscular, então a gente até espera como normal essa perda inicial, e depois a gente foca realmente na manutenção e ganho junto com o profissional de atividade física trabalhando ali paralelamente. E o tipo de proteína, via de regra, doutora, a gente usa o whey protein, e o whey protein isolado. E aí tem alguns motivos, né? Às vezes o paciente pergunta, tem que ser só esse? Eu posso usar um mais barato, né? Mais acessível? Então, assim, primeiro a gente usa o isolado, porque ele tem uma melhor disponibilidade da proteína em absorção, em questão de digestão e passar para a corrente sanguínea ali na hora de absorver no intestino. O concentrado, ele é mais barato, só que ele já tem interferência de outros nutrientes, já tem um pouco mais de carboidrato, ele está mais intacto, e a digestão, já numa pessoa que não é bariátrica, não é tão boa, e no paciente bariátrico complica ainda mais por conta de menor quantidade de enzima, desvio de área absortiva, então a gente opta pelo isolado. E o whey, ele tem muita leucina, que é um aminoácido bem anabólico. Anabólico, quando a gente fala, ele é um aminoácido que ele vai estimular a síntese muscular. Ele vai fazer com que tenha uma resposta química no músculo de ativar a síntese proteica. E aí, por isso que a gente opta por o whey protein. A gente tem, né, pacientes vegetarianos que aceitam whey, e tem os veganos que não aceitam, né? Para os pacientes veganos ou para os pacientes que têm intolerância à proteína do leite, a gente usa os módulos de proteínas vegetais. Hoje em dia, de uns 5 anos para cá, já tem bastante marca, tem bastante opção, sabores bem palatáveis, né? Os pacientes costumam aceitar bem. E como que eles fazem essas proteínas vegetais? Eles juntam aí 2 tipos de vegetais para fazer com que nesse suplemento tenha todos os aminoácidos. Aminoácidos, pessoal, são os pedacinhos da proteína. E aí a gente tem alguns que são essenciais, que nosso corpo não fabrica. Então, a indústria vai lá, junta 2, 3 tipos de vegetais dentro desse suplemento para combinar os aminoácidos que teriam num suplemento como o whey protein, por exemplo, e tentar atingir ali a mesma quantidade desses aminoácidos essenciais. E existe, hoje em dia, uma terceira opção, que tem já alguns trabalhos publicados, porém, com bariátrico quase não tem, então, por isso que a gente ainda tem um pouco de receio para usar de cara, que é o colágeno, né, tipos de colágenos que dão uma resposta muscular boa, tem alguns trabalhos trazendo,
São colágenos que são específicos para evitar perda de massa muscular, e pool de aminoácidos, que tem 10 gramas de aminoácidos essenciais em um sachê, e que prometem aí uma resposta metabólica, anabólica, igual a do whey protein. Então, hoje em dia, a gente já tem bastante opção, e até para o paciente variar, para ele não ficar no mesmo suplemento, para ele poder tomar em dias revezados e poder aderir melhor a essa suplementação proteica. Ariane, eu vou continuar perguntar para você uma pergunta que é do dia a dia. No pós-operatório tardio, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Mais de 2 anos de cirurgia bariátrica, atividade física 3 vezes por semana. O que você recomenda, tá, no pré e no pós-treino? A gente sabe que a orientação nutricional ela tem que ser individualizada, mas assim, de forma geral, no dia a dia, para a pessoa que sai do trabalho, para a pessoa que vai direto do trabalho para o treino, o que você recomenda, tanto no pré quanto no pós-operatório? No pós-treino. Pós-treino. Pós-operatório tardio. 3, 4, 5 anos de cirurgia. Sim. Se esse paciente vai treinar no final do dia, a gente costuma fracionar aí a alimentação da tarde, pelo menos em uns 2 lanches, se ele almoçar em horário, né, trivial. Então, a gente costuma dar carboidrato de origem complexa. Então, o que é carboidrato de origem complexa? Ele tem fibra, ele tem uma absorção moderada, não é um carboidrato simples, refinado, que tem um índice glicêmico alto. Em comida, né? O que isso quer dizer? É uma fruta com cereal, uma fruta com aveia, barras de frutas com cereais, mas dentro dessas barras tem indústrias que fazem com açúcar e tem as linhas mais fit, né? Então, a gente procura direcionar o paciente na marca também um pouquinho. Tem a opção também de fazer um lanche salgado antes, né? Uma torrada multigrãos com um queijo, mas tem que ter um carboidrato de origem complexa, né? E, em último caso, se o paciente estiver sem nada no dia, para não ir com muitas horas ali sem alimento, a gente recomenda passar na padaria, no mercado, pegar um suco de fruta sem açúcar, desses prontos, que seria, assim, o menos indicado do saudável, mas não é nada absurdo também. Pode ser, para dar um pouco de energia, um pouco de carboidrato para esse treino. E aí, no pós-treino, se já é no final do dia, o paciente pode já jantar e deixar para tomar o whey antes de dormir, ou, se o paciente preferir, ele pode tomar o whey logo no pós-treino, e aí depois, né, se ele for dormir mais tarde, a gente faz uma janta bem leve, um omelete, um prato ali, uma salada com atum, por exemplo, um prato que não vai exigir muita digestão do paciente perto da hora do sono. Mas a gente acaba individualizando conforme o horário mesmo, né? Se for o treino de manhã, o café da manhã, depois o... justamente isso, são questões do dia a dia, questões práticas, que alimentos acessíveis a todo mundo. E uma pergunta para vocês três: qual a opinião de vocês em relação à suplementação com BCCA, creatina, no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Vamos começar pela Ana Carolina, por ordem alfabética. Então, normalmente essa suplementação, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o que o paciente faz no dia a dia, não é só ir lá e comprar e tomar. Então, o acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório, eu acho que ele é essencial por causa disso, porque às vezes o paciente acha que está comendo, está usando um suplemento saudável, e ele não está fazendo outras coisas, ele está só usando suplemento, mas a alimentação não está saudável, a atividade física não está saudável, não está sendo feita. Então, eu acho que seria um conjunto desses 3 para a gente saber indicar realmente qual a necessidade dessa suplementação no paciente. Eu acho que as meninas podem falar mais um pouquinho disso, mas seria assim, não é assim, eu, médica, passo, né? O meu paciente vem no meu consultório e eu passo, né? Eu acho que tem que ser uma ação combinada. Equipe multidisciplinar. Ariane, você quer pegar essa continuidade do assunto e depois a Cristina fala mais sobre isso? Sim. O BCAA, ele é um combo, né, de aminoácidos ramificados que fazem essa sinalização para o músculo de síntese proteica, que é a leucina, a isoleucina e a valina.
Só que ele foi o boom, né, do BCA, e até hoje tem muito paciente que quer usar, na época que a gente usava muito albumina, há 20 anos quase atrás, 15 anos atrás, em que o whey protein era muito caro, pouco acessível, e via de regra a pessoa usava albumina de complementação proteica para o treino. E aí a albumina, ela não é rica, não é uma proteína rica nesses 3 aminoácidos de síntese, de sinalização anabólica. Com o boom do whey protein, a gente já tem dentro do whey bastante dos 3, da isoleucina, da leucina e da valina. Então, basicamente, uma dose de 30 gramas de whey já tem 5 gramas de BCAA. Então, o que a gente fala hoje para os pacientes é que se ele está aderido ao whey e está com a adequação alimentar certinha, não tem necessidade de colocar mais BCAA num produto que ele já tem o BCAA. Tem pacientes que, mesmo assim, fazem questão, querem usar. Se ele realmente estiver numa atividade, um exercício com uma meta de hipertrofia e quiser ver se ele se sente melhor na recuperação muscular, na força, tem paciente que faz questão, a gente coloca, mas os trabalhos científicos não mostram diferença estatística no paciente que usa aí 30 gramas de whey isolado, que já tem esses 5 gramas de BCAA, colocando mais 5. Então, ele não é proporcional à quantidade, ele é limite, né? Ele tem um limite de síntese. Então, geralmente, com essa dose do whey já é suficiente. Mas, doutora, deixa eu até aproveitar esse gancho, mas, por exemplo, você tem algum caso que você recomendaria, mesmo ele usando o whey protein? Olha, ou atividade de alto impacto, não sei. Na prática, doutora Ana, a gente vê muito mais benefício complementando com uma creatina, com HMB, que é um sinalizador também muscular muito bom para força, para estímulo de treino e para síntese, que até é usado em alguns suplementos contra a sarcopenia. Sarcopenia, pessoal, é a perda de massa muscular que a gente vai tendo com a idade ou numa desnutrição. A gente tem muito mais benefício com a creatina e com a HMB junto com o whey do que colocar mais BCAA e não ter efeito do excesso do BCAA. Né? Então, hoje Cristina, o uso do BCAA tá mais vinculado com, assim, usar proteína vegetal, desculpa, doutor, usar a proteína vegetal e fazer um complemento com BCAA, aí vale a pena. Mas no whey, a gente já tem uma quantidade bem bacana. Perfeito. Nos pacientes que você acompanha, daqueles que usam essa suplementação proteica, o que você nota de diferença na resposta deles, quando eles fazem o acompanhamento adequado com a nutricionista, com o profissional de educação física? O que você vê de diferente nesse paciente? Para mim, né? É para a Cristina. Tem uma diferença gigantesca. A proteína, se ela não tiver sendo ingerida na quantidade que a Nutri passa, como a Ari comentou, individualizada mesmo, e acompanhando se ela está conseguindo, através da alimentação, ingerir, fazendo a suplementação, ela fica realmente muito aquém dos resultados. A perda de massa muscular ela é muito grande e o que a gente vê é que nós não conseguimos avançar muito no treino. Então, eu chego com uma linha de treino, onde primeiro você vai fazer adaptação e nós não esperamos que nesse 30 dias, é mais ou menos onde ele é liberado para atividade física, a gente não espera nos próximos 3 meses que ele vá ter uma resposta assim muito grande, né? Não se espera. 1 ano e meio ainda ele está muito sujeito à cirurgia, aos efeitos da cirurgia, esse efeito catabólico, mas quem não faz a suplementação fica extremamente aquém daqueles que fazem. Eu nunca me atrevo a mexer nessa parte de suplemento, porque eu acho importantíssimo que haja ponte com a nutricionista, que é quem estuda isso. Então, a gente até sabe uma coisa ou outra, mas pela experiência de estar trabalhando com elas. Mas nessa parte eu realmente não faço nenhuma solicitação, a não ser que continue o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Mas a diferença é gigante. Perfeito. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana Carolina, que é uma pergunta que varia de equipe para equipe. Mas qual o protocolo que vocês seguem aí em Brasília para retornar às atividades físicas no pós-operatório de cirurgia bariátrica, de modo
assim, de forma geral, qual a orientação que vocês passam aos pacientes para retornar no pós-operatório às atividades físicas? Então, na verdade, eu acho que acontece com a maioria de nós, a grande maioria dos pacientes, eles estão parados de atividade física, né? É muito difícil você ter um paciente que já venha com atividade física já regular. Pelo menos a maioria dos meus pacientes, a maioria não tem feito, não vem com essa regularidade de atividade física. Como, baseado nisso, qual que é o nosso protocolo? A gente já começa com as caminhadinhas já dentro do hospital, né? Movimentando. Quando o paciente vai de alta, a gente recomenda o paciente começar uma caminhada de 5 minutos, 10 minutos, mas como tem uma dieta restrita, ele vai aumentando a cada dia. Eu peço para não passar de 30 a 40 minutos nesses primeiros dias do pós-operatório, mas por conta da dieta restrita mesmo, o risco do paciente passar mal, né, durante essa caminhada. Eu libero para a academia e peço para o paciente, quando possível, quando ele pode ir para uma academia, para já começar a atividade física de musculação já com 30 dias. Peço que o paciente não faça abdominal, pelo menos pelos primeiros 45 dias de cirurgia, mas pelo fato dele ter uma dor abdominal e isso confundir com alguma intercorrência da cirurgia, que eu acho que depois de um mês que o paciente já está operado, já está fazendo uma alimentação praticamente normal, né, comendo sólidos, e aí a gente fica mais fácil de avaliar caso o paciente tenha algum desconforto abdominal. Então, via de regra, acima de 15 dias, a gente já começa a pedir o paciente para fazer atividades de caminhadas, né, e aumentando gradativamente, e de acordo com o que ele suporta, principalmente, porque normalmente são pacientes que não têm feito isso antes, né, e a partir de um mês eu já libero para atividade física em academia e de preferência com uma orientação de um profissional, né, para começar devagar. E é uma coisa que eu falo muito, que a doutora Cristina pode até acrescentar, é que como são pacientes que acabam conseguindo carregar um peso razoável, né, ele nunca começa com aquele peso máximo, né, porque a maioria dos educadores às vezes não estão acostumados com o paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica, por isso que eu acho que um educador físico especialista nisso é o meu sonho de consumo, né? Você mandar para um especialista já assim, para ele começar sempre com um exercício, quando for de musculação, obviamente, com um peso um pouquinho menor do que ele suporta, para não haver risco de lesão, não machucar e comprometer os próximos dias, né, as próximas semanas daquele paciente ter que ficar em repouso e acabar parando a atividade física. Eu acho que é mais ou menos assim. É isso, eu acho que a maioria das equipes no Brasil utiliza esse protocolo, né, Carolina? Com 15 dias libera para caminhada, com 30 dias a gente estimula a prática da atividade física, preferencialmente a musculação. Tem uma pergunta de uma espectadora chamada Carla Ribeiro Pires. Eu vou fazer essa pergunta para a Cristina. É uma pergunta muito frequente no consultório. A Carla pergunta o seguinte: qual o melhor exercício após a bariátrica para perder e manter o peso? Musculação ou pilates, Cristina? Olha, e eu sou formada em pilates, tá? Eu sou professora de pilates também. Veja, nós temos uma linha de raciocínio de acordo com o que acontece com o bariátrico, certo? Então, nós sabemos, como a Ari comentou, 25% ou mais dessa perda inicial ali é massa muscular. Então, qual que é o nosso objetivo primário? Pensar se essa massa muscular precisa ser reposta. Claro, uma pessoa que carrega 130 quilos precisa de um tanto de massa muscular. Uma pessoa que tem 70 quilos carrega só 70 quilos, ela não precisa ter a mesma quantidade. Então, eu preciso pensar que essa pessoa precisa ter força, e isso a gente alcança através do treinamento resistido, treinamento de força, que não é só musculação, tem outros tipos de treinamento, qualquer treinamento que você faça contra uma resistência, você vai conseguir ter um resultado. A questão do Pilates específica é o seguinte: a tua resistência no Pilates é mola. Dependendo da linha do Pilates, ela vai ter 4, 5, no máximo 6 molas, que é a tua resistência. E o que você aumenta no Pilates é a complexidade dos exercícios. Então, você faz as tuas piruetas, é maravilhoso, para uma série de coisas.
mas específico para o bariátrico, eu preciso pensar no que a cirurgia está impactando no organismo. Então, a massa muscular é algo extremamente impactado, eu preciso pensar na massa muscular, sim, então a musculação é a mais estudada, é a modalidade mais estudada, mais segura. Você tem ali eixos definidos das máquinas, você tem apoio artificial para sua coluna, então a chance de você ter lesão na musculação é ínfima. Então ele é o mais seguro e o mais eficiente, porque você tem poder sobre todas as variáveis, a carga, a velocidade de repetição, os ângulos de movimento, tudo isso eu consigo mexer. Então ela é de longe a mais indicada. E outro aspecto fundamental da musculação é que você ganhando a massa muscular, você vai conseguindo fazer com que o seu organismo fique blindado, você vai proteger as suas articulações. Ele absorve choque, né, mecânico, então se você quiser jogar o seu futebol, se quiser correr, se quiser fazer uma outra atividade de impacto que é legal para ajudar esse metabolismo, a musculação. E o outro aspecto é que você só consegue ter uma taxa metabólica basal acelerada que te ajude no longo prazo através da massa muscular. Ela é o principal determinante dessa sua taxa metabólica basal. Então, é uma estratégia extremamente boa e usada hoje em dia pela maioria de nós da área da educação física. Ana Carolina, você acha que a atividade física ela só vai auxiliar na perda de peso e no ganho de massa magra, ou você acha que o paciente vai ter alguns outros benefícios na prática da atividade física, na prática costumeira da atividade física? Inúmeros benefícios, tanto na perda, que a gente já sabe, quanto na manutenção, né? Porque o nosso grande desafio aí não é só a perda de peso, né? É a manutenção da perda de peso. E a cirurgia bariátrica, a gente sabe que hoje é um dos métodos, né, mais eficazes na manutenção a longo prazo. Só que isso só se dá quando o paciente faz atividade física, quando o paciente tem uma massa muscular magra, uma massa muscular importante. Quando o paciente faz atividade física, a gente sabe que não melhora só a parte física, né? E melhora a parte emocional, melhora o sono, o paciente dorme melhor. Quando ele dorme melhor, ele se sente melhor. Vocês já citaram aí o paciente que quer brincar com os filhos, né? Então, ele tem ele tem mais mobilidade, ele tem mais força de vontade, e isso mexe muito no emocional do paciente, né? Muitas vezes o paciente está com alguns problemas que quando ele começa a atividade física é aquele momento também que ele usa para relaxar, para se focar em outra coisa. Então, a atividade não só para o bariátrico, né? Eu não sou bariátrica, mas para nós, né? Atividade física é vida, né? Sim. Ariane, no cenário ideal, a forma mais adequada de a gente acompanhar a perda de peso é através da bioimpedância. Qual protocolo você segue em relação à bioimpedância? De quanto tempo você faz? Quando você indica? Como que você explica para o paciente a importância da bioimpedância? Sim, a gente costuma usar a bioimpedância basal, né, no pré-operatório, e depois da cirurgia fazemos mensalmente até o 4º mês, e depois do 4º mês de pós-operatório, biotrimestral até 1 ano, pelo menos, de cirurgia. Então, a gente segue esse protocolo. O que eu costumo sempre deixar claro para o paciente é que ele já vem com a bioimpedância, né? Por mais que a gente adeque a fórmula e tenha uma bioimpedância de boa qualidade, ela pode superestimar um pouco a massa magra do indivíduo no pré-operatório. Então, ela traz ali um volume de massa magra bem alto. Muitas vezes essa massa magra, a doutora Cristina pode também complementar, não é uma massa magra que a gente diz funcional, né, Cris? Não exatamente é um músculo que está hipertrofiado de força. Ele tem um volume muscular ali alto por conta da obesidade, porque a insulina estimula a síntese proteica também. Geralmente o paciente já vem com uma resistência à insulina, então a gente costuma mostrar para o paciente ali, na bioimpedância de pré, que ele já tem uma massa magra alta, mas não necessariamente é uma massa magra ativa, metabolicamente cheia de mitocôndria, que é o que a gente quer.
né? Mitocôndria, gente, é um pedacinho da célula que vai gastar energia ali dentro do músculo. E aí, depois, no pós-operatório, a gente costuma já avisar que é normal essa perda aí de 20%, de 25%, porém, a gente vai minimizar o máximo possível com a suplementação e o início rápido da aderência ao exercício de musculação. Então, a gente acaba focando ali, que nos primeiros 2 meses vai ter essa perda muscular, né? Quase impossível não ter, mas que depois disso a gente já tende numa estabilidade e posterior ganho. Na prática clínica, a gente vê paciente aí com 3 meses de pós-operatório retomando massa magra na bioimpedância, porque já começou o treino assim que foi liberado pela equipe médica. E a gente vê que os níveis de proteína, né, que ingere estão sendo suficientes, ele está conseguindo atingir e está sendo efetivo, né? Então, é possível, na prática clínica, a gente já vê desde o 3º mês respostas de síntese de aumento de massa magra ali na bioimpedância. Perfeito. Cristina, tenho 2 perguntas para você, bem interessantes. Em tempos de pandemia, que as pessoas muitas vezes têm medo de ir na academia. Você acha que obrigatoriamente uma pessoa precisa frequentar uma academia para fazer uma atividade física adequada, bem orientada por um profissional de educação física? E o que a modernidade, o que a internet nos trouxe de auxílio do profissional de educação física para os pacientes no pós-operatório que não querem ir na academia ou que não conseguem ir? Qual a tua experiência em relação a isso? Olha, doutor, eu tenho uma experiência sensacional. Eu já tinha alguns clientes de personal trainer que viajavam muito e a gente já tinha esse hábito de fazer alguma coisa por vídeo, né? Então, para mim, foi tranquilo continuar com os meus pacientes, com os meus clientes do treino durante a pandemia. E respondendo sobre se a gente consegue os resultados, até hoje, com todo mundo que eu falei a respeito, né, da minha área ou fora, a gente tem muito mais facilidade na academia, certo? Se uma pessoa treina pesado, ela dificilmente ela vai conseguir o mesmo resultado, mas a gente sabe que na realidade da saúde, a gente tem resultados sensacionais. Eu até gosto de contar sobre uma aluna minha que melhorou o treinamento dela, porque a gente tinha questão de trânsito, atraso, então acabava treinando menos, e durante a pandemia a gente conseguiu fazer com que o volume de treino aumentasse. Ela tem 64 anos, ganhou massa muscular, está muito bem de saúde, tinha umas dores no pescoço, está muito melhor. Então, nós temos, sim, recursos, e não precisa ser muita coisa. Elástico é um recurso maravilhoso. A gente trabalhando no volume correto, a gente consegue fazer com que aquele músculo responda muito bem, caneleira. Então, são coisas simples, baratas de ter em casa, e até mesmo um saco que você tenha lá de sal, de feijão, com um cinto que você amarre na perna, em último caso. Quer dizer, jeito tem, e a gente tem compartilhado muito vídeo sobre isso, sabe? Então, tem como fazer sim, inclusive HIIT a gente faz em casa, que são, pessoal, exercícios sim de alta intensidade, intervalados, a intensidade sua, né, não é a intensidade que você viu lá no YouTube, alguém famoso fazendo. Então, isso a gente regula, é importante saber que o exercício individualizado é o melhor que tem, mas, respondendo a pergunta e me prolongando muito, tem como fazer e tem como dar resultado tanto na massa muscular quanto no sistema cardiorrespiratório, flexibilidade, inclusive pessoas que têm dor melhoram. Perfeito. Eu fiz essa pergunta para você porque eu lembro de um outro Body Live que a gente fez e você comentou sobre essa sua experiência. Então, para todas vocês que estão assistindo, é mais um motivo para que não necessariamente você precise ir na academia. Hoje existem outras formas de treinar em casa, com assessoria adequada através do profissional de educação, educador física, e faz você ter o ganho que você precisa. Outra pergunta para a Cristina. Cristina, aquele paciente que diz assim, eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de ir na academia, eu gosto de pedalar. Tá? O que você responderia para esse paciente?
primeira pergunta que eu faria para esse paciente é qual o objetivo dele. Porque se o objetivo é ganhar massa muscular, o pedal, se ele não faz absolutamente nada e começa a pedalar pesado, ele pode apresentar, sim, um pouco de ganho de massa muscular, mas tem um teto, né? Ele não vai conseguir ter uma recuperação, né, da massa muscular ou manter aquela massa muscular no pós-operatório. Então, é preciso ver há quanto tempo ele fez a cirurgia, se ele está ainda naquela lua de mel que eles estão. Às vezes a pessoa está emagrecendo um monte e fala: para que eu preciso de atividade física se eu só estou emagrecendo? Então, a gente já comentou, precisa que a massa muscular seja adequada para que você, no longo prazo, como a doutora Ana comentou, tenha sucesso na cirurgia, não tenha recidiva de peso. Então, a primeira coisa é saber o objetivo. Mas eu prefiro que ele faça o pedal do que ele não faça nada. Então, tem que ter algumas coisinhas no dia a dia que a gente tem que avaliar muito bem, porque se a pessoa realmente não gosta de mais nada, só quer fazer isso, e você desmotiva ela, é complicado. Então, ela vai fazer isso. Só que a gente tem que explicar que ela não vai ter, talvez, o resultado que ela está esperando. Eu já tive casos, por exemplo, de paciente que disse que queria fazer dança de salão, que era coisa que ela gostava, que ela ia se mexer agora fazendo dança de salão. Eu acho ótimo, divertidíssimo, só que infelizmente não vai te dar massa muscular. No máximo vai dar um pouco mais de condicionamento cardiorrespiratório e durante um tempo depois se estabiliza. Perfeito. Ana, aqueles pacientes que agora, durante a pandemia, tiveram uma recuperação do peso, uma recidiva da obesidade, e que eles te procuram, por onde você começa a abordagem desse tipo de paciente? Então, o efeito da pandemia, ele realmente fez os pacientes, tanto de pré-operatório, né, que é o que a gente não quer, né, ganhar peso, quanto os pacientes de pós-operatório. Acontece que quando o paciente ele fica em casa, né, na pandemia, ele acaba comendo mais. Normalmente são comidas mais calóricas. A primeira coisa que eu peço para o paciente fazer é fazer uma revisão, né, do que ele está comendo, fazer anotação, tentar conversar com a nutricionista. Hoje, com o advento, né, das consultas online, isso aí ficou muito bom, né, porque o paciente ele consegue o acesso à nutrição online e até a educadora física, né? A minha educadora física, por exemplo, ela é personal trainer e é operada de bariátrica, e eu tenho indicado muito ela, porque ela monta treinos, né? Monta treinos, dá um auxílio online. Então, nessa pandemia, a primeira coisa que eu falo para o paciente porque a ansiedade acaba fazendo com que o paciente coma errado, coma mais, e também não faça atividade física. E é aquilo que a gente estava comentando no início. Então, o ideal é que o paciente faça alguma coisa em casa mesmo, né? Ainda caminhar é possível, né? A gente não está naquele lockdown que você não pode sair na rua, então, atividades físicas mais simples, que não requeram academia, que não requeram, às vezes, a parte monetária, né, que a gente não pode esquecer dessa parte, porque grande parte da população caiu muito, né, o ganho financeiro, e isso também repercute, né, tanto na ansiedade quanto em fazer atividade física, em conseguir comprar os suplementos necessários. Então, primeiro é fazer uma revisão da alimentação, tentar em casa mesmo fazer alguma coisa, e tentar a consulta, né, com o nutricionista, tentar algum tipo de treino, né, tentar usar o que a gente tem, né, que é a ferramenta online, muitas Perfeito. vezes. O Body Live é um exemplo disso, né? Sim. A gente aqui falando, então isso acho que é talvez o maior deles, né? Levanta, não chuta o balde. Eu sempre peço agora, por exemplo, que eu estou com a cirurgia suspensa, eu estou pedindo para os pacientes que já estão com a cirurgia autorizada pelo convênio, não chuta o balde, não chuta o balde. Aguenta, vai se policiando. E aproveitando essas questões do dia a dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ariane. Ariane, como que o paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, considerando o pós-operatório já tardio, quando a dieta está liberada, como que ele deve fazer o seu prato? Quais são as escolhas alimentares para ele montar um prato adequado? Sempre lembrando no dia a dia, alimentos aí acessíveis na mesa do brasileiro e da brasileira.
Sim. Gente, hoje em dia, né, os pacientes nas consultas eu passo, se tiver algum paciente aqui ouvindo e ainda não souber, a gente tem já de guia, de orientação, além da pirâmide alimentar bariátrica, o prato bariátrico, né? E o que essa orientação, esse prato bariátrico nos diz de conduta? 50% do volume que o paciente ingere naquela refeição tem que ser proveniente de proteína. Então, se é um prato ali de 200 gramas de refeição, 100 gramas tem que ser de alimento proteico. E aí, dentro desse alimento proteico, os guias orientam que seja de preferência proteína de origem animal, então, carne, peixe, os ovos, e pode ser aí uma parte, né, uma 30% de proteína vegetal, que a nossa proteína vegetal são as leguminosas, os feijões, grão de bico, a ervilha, lentilha. Para os pacientes veganos, a gente acaba usando muito a leguminosa, né? Hoje em dia a gente tem aí módulos também que fazem o ovo vegano, isso encarece um pouco, mas dá para fazer um omelete vegano. E aí, mas isso é exceção, né? Mas para os pacientes em geral, a gente usa esse 50%, então se é refeição de 200 gramas, 100 gramas de carne ou de peixe, de um alimento de origem animal. Nos lanches também, né? Nos lanches, a pirâmide alimentar bariátrica e o guia do prato bariátrico pede muito para o paciente procurar por lácteos. Então, além do café da manhã, ter os laticínios, nos lanches também, queijo, iogurtes de boa qualidade, e também oleaginosas, que as castanhas, muitas delas têm uma quantidade proteica bem adequada para a gente complementar essa refeição nos lanches. A gente combina com fruta, faz ali um bem bolado também para ter fibra. O carboidrato é muito importante porque ele é poupador de proteína, mas a gente tem que ter um carboidrato de boa qualidade. O carboidrato faz com que a gente não use a proteína como fonte de energia e deixe ela para ir lá para o músculo, que é o que a gente quer, e para os tecidos, para o cabelo, para as enzimas, para os hormônios, para os neurotransmissores, que tudo isso no nosso corpo, pessoal, é proteína, não é só músculo. Então, o carboidrato ele é muito importante para a gente poupar a proteína, só que, via de regra, 50% ali da alimentação do paciente no dia tem que ser de proteína. Então, acho que a Ariane deixou bem claro aí para todos vocês como que deve ser feito esse prato bariátrico. E isso vocês devem seguir para sempre, não é uma coisa para uma refeição, para duas. Isso vocês têm que entender que é a rotina a partir do momento que você se submeteu à cirurgia bariátrica. Ana Carolina, em relação à recidiva da obesidade, quando que você acredita que esse paciente teria indicação de uma revisão cirúrgica? Então, acho que a gente tem que levar em consideração o tempo da primeira cirurgia, né? Eu acho que isso primeiro, porque às vezes o paciente, a gente escuta muito o paciente, eu reganhei, assim, às vezes ele oscila, né, 1, 2 quilos ali numa semana, no mês, ele já acha que isso é reganho. Então, o reganho seria depois que o paciente atinge o platô, depois que ele atinge o menor peso dele, atinge o platô, esse seria o reganho de peso. Então, acho que a primeira coisa seria a gente avaliar há quanto tempo o paciente tem a cirurgia, né? Qual é o menor peso dele? Isso ainda é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque às vezes o paciente faz a cirurgia com uma expectativa de um peso e ele não alcança esse peso, não quer dizer que quando ele não alcança o peso, ele não tenha tido sucesso com a cirurgia, e isso tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar que saiba o que está fazendo. A gente recebe muito paciente, eu recebo muito paciente no consultório, eu vou até contar um caso de hoje, estou com um paciente operado há menos de um mês, que a nutricionista, ele me mandou uma mensagem, ele falou, olha, minha nutricionista falou para eu continuar na dieta líquida mais 2 semanas para eu perder mais peso, né? Então, não é por aí, né? Em princípio, eu acho que não é por aí. Então, nessa recidiva, eu acho que primeiro a gente tem que ver qual é o menor peso do paciente com aquela técnica cirúrgica, né? Porque a gente tem que avaliar o tempo de cirurgia, a técnica cirúrgica, qual foi o menor peso que ele atingiu depois da cirurgia, para a gente começar a pensar em uma abordagem cirúrgica. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar esgotar essa equipe multidisciplinar na perda de peso, porque a gente também sabe que uma revisão cirúrgica pode não trazer a perda de peso esperada, né? Porque são vários fatores aí
envolvidos. Então, não é recidiva de peso igual a nova cirurgia, não. Recidiva de peso, procurar equipe multidisciplinar, tentar o tratamento clínico primeiro, para a gente tentar voltar, né, a perder peso, e em alguns casos, sim, mas eu acho que não são a maioria. Tem uma pergunta também, que é uma situação extremamente complexa, tá? Que depois que ela fez a cirurgia bariátrica, uma pergunta que não vou citar o nome da paciente para não constranger a paciente, mas depois que fiz a cirurgia bariátrica, passei a beber muito. Qual a experiência de vocês com o uso abusivo do álcool no pós-operatório de cirurgia bariátrica e a recidiva da obesidade, Ariane? Sim. Agora, na pandemia, principalmente, a gente notou que os pacientes estão aumentando o consumo alcoólico bastante. A gente não esperava essa incidência tão alta, né? Então, a gente tem muitos pacientes retornando em consultório e quando a gente faz o registro ou recordatório alimentar, a gente vê ali uma ingestão alcoólica frequente e elevada, né? A gente não está falando daquele paciente que consome uma dose, uma taça de vinho no fim de semana, mas sim do consumo frequente e em doses altas, ou frequente em doses moderadas, mais diário. E quando a gente faz a contagem ali da caloria ingerida, às vezes 1.000 calorias, 1.500 calorias foram a mais ali de ingestão alcoólica nos dias. Na prática, né, a gente precisa muito do psicólogo ali junto com a gente, com esse paciente. O que a gente tem de estudo aí diz que são pacientes que já tinham ali alguma tendência no pré-operatório, né, e no pós isso pode retomar, pode voltar, ou existe ali um desvio, né, de adicção, que a gente chama, né, os artigos falam muito, né, de adicção, essa palavra, que é realmente o paciente que usava muito a comida para conforto, né, já tinha um transtorno alimentar antes, e acaba desviando para uma adicção, um vício, né, um consumo exagerado do álcool. Então, sim, uma preocupação, aumentou na pandemia, não é regra, né, ainda bem que não é regra, não é o comum, mas realmente teve um aumento aí nesse último ano, e a gente fica. Ana Carolina, sua opinião sobre esse assunto do uso abusivo de álcool no pós-operatório? O que eu vejo na minha experiência clínica é que realmente os pacientes que chegam nesse ponto são pacientes que realmente já tinham o hábito anteriormente, né? E isso é uma coisa que eu friso bastante no pré-operatório, né? Na minha anamnese, né, quando faço a entrevista com o paciente na primeira vez, eu sempre pergunto se ele bebe, o que ele bebe, e quando ele bebe, no dia que ele bebe mais, quanto ele bebe, porque eu acho que isso é importante, porque eu acho que isso tem que ser preparado desde o pré-operatório. Também acho que a pandemia aumentou bastante isso, até porque existe até um incentivo, né, de mídia social, todo mundo fazendo, né, live, brindando, né, assim, infelizmente tem pessoas que conseguem manejar isso bem, mas eu até tenho colegas, né, de profissão que falam assim, cara, eu estou bebendo todos os dias, eu tomo uma taça de vinho todos os dias, aumentei muito o consumo, né, não são pacientes bariátricos. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que está acontecendo no geral, e eu acho que a pandemia piorou bastante esse aumento. Eu tenho uma pergunta para a Cristina agora. Cristina, dentro do cenário ideal e do cenário possível, com que frequência a pessoa deveria fazer atividade física? No início, né, atividade física é qualquer movimento que a gente faz. Então, são, assim, duas linhas que eu acho que, combinadas, elas fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida muito boa, que você consiga chegar no objetivo de composição corporal adequada, que é importante, às vezes o paciente foca muito no peso, né? Mas não ele tem que ter um percentual de músculo, né, para ele funcionar de uma maneira saudável, para preservar no longo prazo, e o percentual de gordura também. Então, essa proporção ela tem que estar adequada.
Só que eu gosto sempre de comentar que as pessoas subestimam o poder da atividade, da atividade de baixa intensidade. Então, por exemplo, vocês veem, eu estou de pé aqui, né? Fazendo essa live de pé. Então, foi um hábito que eu implantei na minha vida quando eu comecei a estudar mais a respeito de comportamento sedentário. O fato de eu estar aqui de pé, eu tenho em torno de 30% mais de ativação muscular nas minhas pernas, eu tenho uma melhora na minha circulação. Isso fora todas as outras coisas que a gente escuta sobre usar a escada, se você vai perto aqui comprar alguma coisa, você deixa o carro em casa, você deixa o carro estacionado um pouco antes para poder andar um pouquinho mais. Todas essas pequenas manobras, elas estão melhorando o nosso sistema de metabolismo de carboidrato, de gordura, o sistema de retorno venoso, e também estimulando a musculatura, que é um órgão endócrino, muita gente não sabe, mas que secreta substâncias regulatórias, anti-inflamatórias, e que a gente, através do movimento, faz com que elas sejam secretadas. Então, o fato de eu fazer pequenas atividades, ela deve ser agregada no meu dia a dia, que é o conceito de estilo de vida ativo. Andar com o cachorro e tudo isso que vocês escutam, isso é muito importante. Do outro lado, eu tenho o exercício físico. Então, dentro do exercício físico, quais são as minhas metas? Quando eu pego o bariátrico liberado pelo cirurgião, eu primeiro penso na mecânica. Como é que tá as assimetrias desse paciente? O que ele gosta de fazer? Eu trabalho com exercícios pouco complexos, uma série só, para ele ir melhorando essa parte motora de uma maneira geral. Num segundo momento, eu vou pensar na massa muscular. Isso não quer dizer que ele já não comece a ganhar antes, só que o foco que eu coloco na atividade é outro. Então, eu passo ali no segundo momento a pensar na massa muscular e no condicionamento cardiorrespiratório. E aí, com isso, eu vou colocando estratégias para ele ganhar mais massa muscular, se ele precisar, para ele ganhar mais condicionamento. E num terceiro momento, eu vou pensar em aumentar o gasto calórico. Porque ele vai estar perdendo de qualquer jeito, mas eu preciso dar segurança para ele nessa estratégia, né, crescente. Claro que elas se entrelaçam, não quer dizer que eu estou trabalhando com foco em alguma coisa e ele não está ganhando outra, mas essa é a linha de raciocínio dentro do exercício físico, do treinamento, eu coloco as metas e aí eu vou traçar esse programa para ele agregando essas duas áreas grandes, no final ele conseguir manter o peso, melhorar a saúde mental, como a doutora pontuou, e ter sucesso na cirurgia no longo prazo. É extremamente importante o que você falou, Cristina. Coisas simples do dia a dia, como você está aí em pé na live, ou você subir uma escada, usar o elevador, que todo mundo pode fazer. Então, que a gente tem que se acostumar a essas situações. Então, o Body Live, ele foi criado para isso aí. Então, hoje nós aprendemos aí como montar o prato do paciente bariátrico, o que ele deve priorizar na montagem desse prato, quando que ele pode voltar a fazer a atividade física, exercício físico no pós-operatório. Uma outra coisa extremamente importante que eu gostaria que a Ariane comentasse, que eu vi aqui, que todos nós, olha a Cristina ali tomando água, a ingesta de água durante o dia. Você poderia nos explicar a importância disso e o porquê que a gente tem que insistir no consumo de água, Ariane? Sim, a gente tem uma regrinha, né, de ingestão de água aí por dia, ao mínimo 2 litros a 2,5 litros. A gente sabe que no início do pós-operatório isso é complicado, né, os primeiros meses, mas falando já do paciente mais maduro aí na cirurgia, é hábito, né, então assim, tudo que a gente introduz na alimentação, inclusive a ingestão hídrica, é hábito, tem que ser feita nos intervalos das refeições para que a gente não tenha esse líquido ali no volume da refeição conjuntamente. Então, hora de sólido é sólido, hora da refeição é da refeição, hora de se hidratar é nos intervalos. Falando de atividade física, de exercício físico, a gente sabe que o consumo, quando a gente tem um gasto
energético maior, o consumo de água, ele também aumenta, né, por transpiração, por maior circulação. Então, toda vez, o paciente, ele comenta até, né, estou fazendo o exercício, eu consumo mais água, né, já é uma resposta fisiológica. E o músculo, ele precisa aí de água para crescer, para formar a massa muscular, a gente precisa de água. Tanto é que na bioimpedância, né, algumas, elas trazem ali um aumento da água corporal conforme aumenta a massa muscular. Então, eu sempre falo para o paciente também, não existe, né, ganho de massa muscular saudável sem uma boa hidratação, uma coisa acompanha a outra, né? Então, a água aí para tudo é essencial para que esse paciente esteja com todas as funções orgânicas, homeostase normal, mas também para o ganho de massa muscular, é fundamental. Então, vocês notaram aqui que tudo é questão de hábito. Tanto a Ariane, quanto a Cristina, quanto a Ana Carolina, como eu, durante toda a live aqui, nós nos habituamos a ingerir água. E água normal, água comum. Não é água com gás, não é refrigerante, não é suco, não é água de coco, não é isotônico, é água comum. Isso que vocês devem ingerir. Bom, pessoal, nós temos 4 minutos para finalizar a live. E eu gostaria de fazer as considerações finais. Vou começar por ordem alfabética, tá? Ana Carolina, suas considerações finais em relação aí a esse assunto que a gente conversou hoje. Eu acho esse assunto fundamental, eu acho que vai ajudar muito quem está em casa, né? Como eu falei, esse é um recurso que o paciente tem que usar. Quando ele pesquisa, ele vai ter mais informação. Eu achei excelente a nossa discussão e eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que ir. Ariane? Sim. Bom, gente, o objetivo aí, né, de manter o peso saudável, ganhar uma massa muscular, manter essa massa muscular, ele está intimamente ligado ao acompanhamento do paciente durante todo o tratamento, né? A gente sempre fala que a cirurgia ela é uma das etapas do tratamento do paciente bariátrico. E o tratamento, como o doutor Felipe mesmo mencionou, a obesidade é uma doença crônica, então o tratamento ele é por toda a vida do paciente, né? A gente tem um controle da obesidade junto ali com a equipe multidisciplinar. Sem isso, a gente acaba perdendo o segmento e perdendo o resultado. Então, acompanhe com as suas equipes, acompanhe nas redes sociais, o que for possível para que vocês mantenham a saúde de vocês. Cristina, suas considerações finais em relação à importância do exercício físico no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Assim, vou deixar para você encerrar. Bem, eu considero o exercício... Bem, movimento é vida, né? Tudo que tem vida está se mexendo. Eu acredito que não só no pós-operatório, no pré-operatório, a gente tem que começar a discutir, inclusive, a questão do intra-hospitalar, porque muitas cirurgias já têm no protocolo ERAS alguns movimentos possíveis de fazer, que já ajudam também no longo prazo. Nós temos dentro da Sociedade Bariátrica um grupo de educadores físicos que estão estudando isso há algum tempo, então nos procurem para serem orientados, recomende para os seus personal trainers que nos procurem também, que a gente ajuda, a gente está à disposição. E eu acho que principalmente a responsabilidade nossa, que essa pandemia veio nos ensinar, é a responsabilidade nossa em relação ao todo também. O que nós fazemos impacta no nosso meio. Então, comer bem, fazer atividade física, cuidar da saúde, ela está ligada ao exemplo para minha família, né, para os meus e para todas as outras pessoas, e é um gesto de cidadania também, porque se você está bem, você consegue ajudar os outros, consegue ajudar o seu entorno. Bom, então, eu considero que é muito importante. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a todos que estiveram assistindo a nossa live, relembrando que a live fica gravada nos canais da sociedade e que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, mas tem tratamento. Então, busquem esse tratamento com profissionais qualificados. E no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que é www.sbcbm.org.br, você ali vai encontrar profissionais qualificados para fazer o atendimento e vão obter os melhores resultados possíveis. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela participação. Boa noite. E vamos seguir em frente com essas lives aí que são fundamentais para
para a população em geral. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite.